Pessoal, voltamos aqui para a terceira parte do conteúdo Trabalho e Sociedade no Brasil. Já fizemos a primeira, a segunda, agora aqui a terceira, vamos fechar esse capítulo, beleza? Esse é o capítulo 3 da unidade 4, fechando aí essa unidade. Aulas passadas a gente falou de vários indicadores importantes, né? Lá falamos de IDH que é um IDH é um indicador muito importante. A gente falou de população economicamente ativa, a gente falou de PIB per capita, enfim, indicadores de escolaridade, né? Agora a gente vai seguir conversando alguns assuntos bem atuais, né? Que é sobre desemprego. E aí eu vou aproveitar, quando eu estiver falando de desemprego, e falar um pouquinho da Previdência Social, porque tem relação direta com o desemprego e eu acho que vai ajudar bastante a gente entender vários problemas que o Brasil está passando. Então vamos lá. Desemprego, né? O Brasil ele teve uma trajetória até 2014 de melhorar esse desemprego, de abaixar o índice de desemprego, né? Mas de 2014 para frente, a gente teve crises econômicas e políticas no país e a gente experimentou aí um crescimento do desemprego no país, né? O que é muito ruim para a gente, do ponto de vista econômico, social. Então o Brasil vem apresentando uma elevação na taxa de desemprego. O número mais recente que nós temos é do último trimestre do ano passado, com 11% de desemprego. O que é isso, gente? Lembram na aula passada que a gente falou de população economicamente ativa? A taxa de desemprego, ela vai sobre esse total de população, não sobre o total de pessoas que o Brasil possui. Vamos lá, eu vou explicar melhor. A gente já estudou população absoluta, vocês lembram disso? O que é população absoluta? É o total de habitantes que um país tem. No caso do Brasil, são 211 milhões de habitantes, né? Só que a conta do desemprego não vai sobre esse total. Ela vai sobre quem? Sobre a população economicamente ativa, que no Brasil está em 108 milhões de pessoas. Então, dessas 108 milhões de pessoas, 11% não tem emprego, né? O que vai dar mais de 12 milhões de pessoas. Vai dar até um pouco mais, vai dar quase 14 milhões de pessoas. É muita gente. É mais gente do que a população de vários países, né? Então, o desemprego no Brasil está alto, né? Está alto. E a tendência, com o contexto que estamos vivendo de isolamento social, é que isso vai ficar pior, né? Mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Aqui eu mostro a evolução da taxa de desemprego, até que vem oscilando ali na faixa entre 12% e 11%, né? Aqui de agosto de 2018 até outubro, novembro e dezembro de 2019, né? Oscilando ali, mas se mantendo de certa maneira estável entre 12% a 11%, né? É uma taxa alta, viu, pessoal? Essa taxa já caiu para 5%, até menos do que isso em algum momento na nossa história. Já teve 4 e alguma coisa lá por 2008, 2009, estava nessa taxa, né? Então é alta, mas ela se mantém constante, relativamente constante. Aí, aproveitando que a gente está falando de desemprego, eu vou diferenciar os dois tipos que a gente tem que saber, né? Existe um desemprego que a gente chama de estrutural. O que é o desemprego estrutural? É aquele provocado pela evolução tecnológica. Por exemplo, o cara tinha um emprego numa indústria de automóveis e ele fazia uma determinada solda numa peça. Aí um robô, um braço mecânico, agora executa essa solda no lugar desse trabalhador, né? Então esse trabalhador ele perdeu o emprego dele. Que desemprego é esse? É o desemprego estrutural, provocado pela automação e robotização. Obviamente, o setor primário, as atividades do primário e do secundário sofrem mais com esse desemprego, porque são atividades que uma máquina conseguiria fazer. Por exemplo, ao invés de contratar trabalhadores para fazer a colheita, a gente pode comprar uma colheitadeira, que vai fazer o trabalho todo, né? Então isso vai gerar desemprego, né? Esse desemprego ele é mais comum, ele está mais ligado em países mais desenvolvidos. Por quê? Porque esses países têm um avanço tecnológico maior, né? Então é mais comum nesse tipo de país, embora isso está acontecendo em todos os países. Agora o desemprego conjuntural, que é o segundo tipo. O que é o conjuntural? É aquele provocado por uma crise econômica, por
um problema pontual, né? E uma crise, por exemplo, pode gerar um fechamento de comércio e isso vai gerar desemprego, né? Normalmente mais ligado, mais comum com os países subdesenvolvidos. Então, esses são os dois tipos de desemprego que a gente tem que saber: estrutural e conjuntural. Estrutural provocado pelo avanço tecnológico e conjuntural por uma crise econômica. O Brasil atualmente está vivendo um desemprego que é muito mais conjuntural, por causa das crises que a gente está passando, né? E aí, falando agora, antes de falar do trabalho informal, né, só para fazer uma relação, a condição atual da nossa economia, ela tá difícil. Por quê? Porque a gente precisava fazer as pessoas continuarem sua rotina normal para estimular o comércio, para estimular os serviços, mas no contexto que nós estamos agora, isso está inviável. Então a gente vai ter, digamos, um agravamento do desemprego no país. E aí, quando eu falo desse agravamento, estou falando em qual tipo de desemprego, gente? Eu vou voltar aqui. No desemprego conjuntural, né? Porque está motivado por uma crise econômica. Beleza. Trabalho informal no Brasil. O que é o trabalho informal? É aquele trabalhador que está desempregado, né? E que tem que gerar renda de alguma forma. Então ele vai fazer alguma atividade, ele vai vender alguma coisa na internet, sei lá, de repente fazer bolo, fazer biscoito, vender água de coco na rua, churrasquinho, enfim. Ele vai dar um jeito de sobreviver, né? Ele vai criar alguma coisa para poder vender. E ele vai ser o que a gente chama de trabalhador informal. O que é isso? É o cara que não tem a sua carteira de trabalho assinada. Ele não tem os direitos trabalhistas que os trabalhadores do mercado formal possuem, né? O que é carteira de trabalho, gente? É um documento pessoal que comprova que você está trabalhando, que você exerce uma função, que você, digamos, está filiado a um emprego, né? Você tem aí uma série de garantias que o mercado formal te dá. Direitos trabalhistas, como por exemplo férias, 13º salário, né? Licença maternidade, enfim, aviso prévio, seguro-desemprego, uma série de direitos trabalhistas. E o pessoal do mercado informal não tem acesso a isso, Eles não têm acesso a direitos trabalhistas. E aí você fala, bom, e aí, professor? E aí que é o seguinte, no Brasil a gente calcula, né? É difícil medir o mercado informal, porque eles não têm, digamos assim, uma oficialização num órgão governamental. Então, os números podem ser um pouco imprecisos, mas é mais ou menos 2 para 1. Ou seja, para cada 2 trabalhadores, um está no mercado informal. Metade dos trabalhadores no Brasil participam do mercado informal. Esse é um número altíssimo, né? Se esse número for realmente correto, e ele deve ser, né? Ele pode até ser maior do que isso, viu, gente? Isso é muito grave. Por que isso é muito grave? Porque esses trabalhadores, esse grande número de trabalhadores, não vão ter esses direitos trabalhistas tão importantes, né, para o trabalhador. Eles vão estar desprotegidos. E tem um outro problema grave, que é a questão da arrecadação da Previdência Social. Vai diminuir essa arrecadação. Aí nessa hora você me pergunta assim, professor, não entendi nada, velho, você não falou nada sobre isso ainda. Eu vou dizer agora, espera um pouquinho, tá? Então, há no Brasil uma grande necessidade, galera, de retomar o crescimento econômico para que pessoas do mercado informal possam entrar para o mercado formal. Isso só vai acontecer se a economia brasileira voltar a crescer. Ou seja, se as empresas começarem a contratar trabalhadores, esses trabalhadores vão sair do mercado informal e vão para o mercado formal, e a gente vai ter pessoas protegidas, maior acesso a direitos trabalhistas e vai aumentar também a arrecadação na Previdência Social. E aí, gente, eu vou aproveitar e vou explicar de uma maneira muito simples para vocês o que é a Previdência Social, né? Como funciona a Previdência Social no Brasil. Eu estou simplificando para que todo mundo consiga entender, né? Então vamos lá. Seguinte, existe o mercado formal de trabalho. Eu coloquei números aqui para você entender a ordem. Existe o mercado formal de trabalho. O que é o mercado formal? Os trabalhadores que estão com carteira de trabalho assinada e com direitos trabalhistas.
Esses trabalhadores, eles pagam um determinado imposto, né? Isso é obrigatório, não é escolhido. Você recebe o seu salário já com esse desconto, né? Que imposto é esse? É o INSS, né? Imposto Nacional da Seguridade Social. O INSS é obrigatório. Quem paga o INSS? Os trabalhadores do mercado formal, né? Esse imposto é debitado no salário do trabalhador e isso vai virar a receita total da Previdência Social do Brasil. Então, de onde vem o dinheiro da Previdência? Das contribuições, dos pagamentos dos trabalhadores, do imposto do INSS. Isso é recolhido pelo governo e esse dinheiro, a gente vai chamar de receita da Previdência, é usado para pagar quem? As aposentadorias, pensões e licenças. Então você atingiu lá a idade mínima para se aposentar, você se aposentou. A partir desse ponto, o governo vai te pagar um determinado salário no final do mês. De onde vem o dinheiro? Do pagamento do INSS. Então, os trabalhadores formais de agora são os responsáveis por pagar os atuais aposentados no Brasil, né? E todos viveram felizes para sempre, né, turma? O que vocês acham? Não, né? Por que não? Porque isso não está funcionando bem no Brasil. Como assim, professor? No final das contas, falta dinheiro. No final das contas, falta dinheiro. Ou seja, a conta dá negativa. A conta da Previdência no Brasil está dando negativa. Por quê? Essa é uma questão que eu vou ter que responder para vocês. Por quê? Pensa bem, quem é que forma o mercado formal? Crianças, adultos ou idosos? São adultos, tranquilo? Eles formam o mercado formal de trabalho. E quem recebe o dinheiro da aposentadoria? Criança, adulto ou idoso? São os idosos. Então, os adultos pagam e os idosos recebem. Aí vem uma pergunta. No Brasil, eu tenho mais crianças, adultos ou idosos? No Brasil, eu tenho muito mais adultos do que idosos. É mais ou menos 5 adultos para cada idoso. É um pouco menos, 4 e alguma coisa. Mas espera aí, faz um raciocínio comigo aqui. Se eu tenho quase 5 adultos por idoso no Brasil, essa conta tinha que dar positiva ou negativa? O que vocês acham? Se tem muito mais gente pagando do que gente recebendo, essa conta tinha que ser positiva. Mas ela está dando negativa no Brasil. E muito negativa. Vamos ver? Olha lá, ó, déficit da Previdência brasileira. Ó, 2018, que é o número mais recente que foi divulgado pelo governo, o do ano passado ainda não foi divulgado, 195,2 bilhões de reais de déficit, tá, na Previdência. É um prejuízo enorme. Essa é uma das maiores contas que o governo paga no seu orçamento. Aí vem aquele mistério. Professor, peraí, essa era uma conta que tinha que estar positiva, cara. Por que está dando negativo, tão negativa? Né? Já que se eu tenho mais gente pagando do que recebendo. Aí eu vou começar a explicar para vocês, ó, quais são as principais causas. Pensa bem, crescimento da população idosa, isso está acontecendo no país, a gente já discutiu sobre isso. Então, essa é uma conta que está sendo prejudicada, entre aspas, por esse crescimento, né, da população idosa. Mas isso não consegue explicar tudo. Isso explica uma parte do prejuízo. Tem mais, desemprego. Esse sim é um que contribui muito para o prejuízo. Vocês têm que associar o desemprego ao déficit da Previdência. Por quê? Porque o cara que está desempregado, ele paga INSS? Não, ele não paga INSS. Se ele não paga INSS, a receita da Previdência fica menor do que poderia ficar. Se a receita fica menor, o prejuízo vai aumentar. Então, o grande problema é o desemprego, né? Mas tem mais. O número de trabalhadores do mercado informal. Quem está no mercado informal não está contribuindo. Se não está contribuindo, a receita da Previdência diminui, né? Ela poderia ser maior se essa população fosse inserida no mercado formal, né? Aí eu tenho mais problemas, né? Privilégios, eu tenho a classe política, por exemplo, tem privilégios, a classe do judiciário, enfim, até mesmo professores, a minha classe tem privilégios. Esses privilégios fazem o sistema ter prejuízo.
porque as pessoas acabam se aposentando antes e deixam de contribuir, né? Então isso é um problema. E obviamente aqueles velhos problemas que a gente sabe que o Brasil tem, né? Corrupção, desvio de verba, ilegalidade, falsificação, tudo isso junto, galera, todos esses motivos juntos vão fazer aquela mágica que é transformar a conta que tinha que ser positiva em uma conta muito negativa, né? Todos esses motivos juntos, beleza? Obviamente não é um motivo só, é um conjunto de motivos. Aí, aproveitar e falar de uma atualidade, né, de uma informação atual, que é a reforma da Previdência, que a gente já fez várias. O que é a reforma da Previdência? É uma maneira, uma estratégia que o governo faz para tentar fazer o que com o déficit? Para tentar resolver ele, ou então diminuir pelo menos ele, né? Como ele está muito alto, o governo pensa alternativas de diminuir esse déficit. E aí a gente chama essas alternativas de reforma da Previdência, né? Bom, a ideia, qual é a ideia básica de qualquer reforma da Previdência? Fazer as pessoas, como as pessoas estão vivendo mais tempo, né, a expectativa de vida vem aumentando, é fazer as pessoas trabalharem mais tempo antes de se aposentarem, esticarem um pouquinho mais a carreira profissional da pessoa, para que a pessoa consiga contribuir com mais vezes e para diminuir o número de pessoas que vão receber o benefício, né? Olha só, ó, a ideia é aumentar a receita, né? Como assim aumentar a receita? Fazendo as pessoas trabalharem mais, por mais tempo, aumentando o tempo de contribuição e, com isso, aumentando o tempo de contribuição, diminuindo aí o número de pessoas que iam receber a aposentadoria. Desse jeito, a gente tenta resolver o problema. Eu só queria lembrar uma coisa, que uma das melhores reformas da Previdência que a gente podia fazer no Brasil, em qualquer outro país, é essa daqui, ó. Quer ver, ó? Criação de emprego. Essa sim seria uma bela reforma da Previdência. Por quê? Porque aí eu conseguiria aumentar a arrecadação do sistema e com isso diminuir o déficit, né? O problema é que a gente não está conseguindo fazer isso, né? Gente, olha, estamos encerrando, hein? Então, capítulo 3, unidade 4 encerrada. Essa aqui foi a última parte. Aula que vem, nós já vamos fazer um assunto novo, na unidade 5, já iniciando os estudos regionais do Brasil. Valeu, turmas. Abraços, tudo de bom. Tchau.